Estamos aqui agora com nosso prefeito Duarte, uma polêmica danada de poder reunir ou não. Realmente o prefeito esteve aqui semana passada, mas tivemos um problema no áudio e o prefeito nos deu o prazer de vir hoje de novo para poder falar o que todos estão querendo saber realmente dos comentários, até mesmo do desabafo dele no que diz respeito à Renova. Bom dia, prefeito, um prazer te receber aqui mais uma vez. Bom dia, Rômulo. Bom dia a todos os amigos aí que nos acompanham no Café com Prosa. Du, a primeira pergunta que eu gostaria de questionar, vou fazer uma entrevista bem curta, bem objetiva para quem está nos assistindo, é sobre o seu desabafo no que diz respeito à Renova. Continua o mesmo conceito? Ela continua sendo uma empresa enrolada? Olha, Rômulo, eu participei de toda essa criação desse processo, defendi que fosse criada a fundação, porque entendia que ela não precisaria estar respeitando a 866 e poderia ganharmos em agilidade, mas o sentimento que eu tenho hoje é um sentimento de tristeza, de arrependimento, a percepção que as coisas não estão acontecendo e que o tempo está passando. Já são 2 anos e... 3 anos. Mas a constituição da fundação. E as medidas compensatórias não acontecem, Mariana. Eu queria que me dissesse uma medida compensatória em favor da nossa população. Então, realmente hoje, infelizmente, tive a Câmara ontem, disse isso, o relacionamento não está legal e hoje eu defendo que a gente encerre como fundação e preocupe em montar algo que atenda somente ao poder público. Da forma que está, eu vou continuar defendendo o fim da Fundação Renova. Esse processo, essa denúncia sua tem, vamos colocar, uma semana. Eu te pergunto, alguém da Renova, presidente, alguém já te procurou? Não, olha, institucionalmente eu vou continuar respeitando as pessoas que lá estão, vou, se for necessário, ir reunir. Tenho uma reunião na data de hoje com eles, às 9 horas da manhã. E vou me reunir institucionalmente, mas não existe mais confiança. Eu acho que tudo tem que ter base com confiança. E a confiança hoje não existe mais. São, como eu disse, 2 anos que eu defendi, que eu trabalhei para que as coisas acontecessem, mas tudo tem um limite. Eu quero a resposta, e resposta objetiva e rápida. A paciência terminou. E como eu disse também, vamos manter a ação na Inglaterra. Eu vou defender os interesses da população mariana. Agora, é engraçado, né? Igual, por exemplo, o erro veio lá desde o início até mesmo de deixar montar o escritório em Belo Horizonte. Você acha que hoje, com essa mudança sua, né, dessa insatisfação da Renova, você acha que dá tempo ainda de mudar alguma coisa? Olha, eu defendo o fim da Fundação Renova. O que eu defendo hoje é que o poder público, o Estado, o governo federal, o município, junto com o Ministério Público, cria um consórcio e esse consórcio gerencia esse recurso e execute essas obras. A percepção que eu tenho hoje clara é que a fundação é mais lenta do que o poder público, muito mais lenta. Vou te dar um exemplo. Nós votamos em janeiro o tempo integral, terminou o ano 2018, não repassaram nada em relação ao tempo integral. Não dá, não tem lógica uma lentidão dessa, não existe uma lentidão dessa forma. Então hoje o que eu defendo e vou defender é que se finalize a Fundação Renova e se constitua um consórcio, uma associação, mas algo direcionado para o poder público e o poder público gerencia esse recurso e execute essas obras. Outro fator importante também é sobre a questão dos funcionários, né, da Renova, como também a questão das oportunidades de empresas, né, empreiteiras, que tem muita reclamação. Na verdade, o que você vê é muita gente de fora. Sobre isso aí, tem como melhorar alguma coisa? Em relação a isso, o poder público tem um decreto que normaliza e dá poder à Comar para acompanhar. Nós estamos mandando um documento à Fundação Renova, que dentro de 15 dias eles têm que nos responder, comprovando que 70% é de contratação local. Eles terão esse prazo para nos responder. Se comprovarem que 70% é de empresa local, está tudo ok. Se não ficar comprovado como a determinação do CIF do ano 2016, nós tomaremos as nossas medidas e eles terão que resolver isso judicialmente. Com o poder público agora é cortar reto, linha reta, não tem muita discussão não, agora nós queremos ação. Aproveitando a oportunidade, tem vários outros assuntos, não dá para falar todos aqui, mas vamos falar alguns que têm sido polêmicos na cidade. Uma é sobre a questão dos vereadores, né? Onde que ontem mesmo na Câmara, Jarbas confirmou de novo que trancou todas as pautas que diz respeito à prefeitura, e uma delas que muito comenta nos bastidores é que o motivo seria a questão do Gelsinhar devido a algumas atitudes tomadas contra o vereador. Eu te pergunto o seguinte, existe realmente esse boato, essa conversa, reclamação dos vereadores, até pedindo a cabeça do Gelsinhar? Olha, Rômulo, a Câmara votou há poucos dias um projeto importante do Executivo que foi tirando juros e multas das pessoas que estavam inadimplentes com o poder público. Ontem nós defendemos a votação de um recurso para que projetos e habites possam ser aprovados com maior agilidade do poder público e a Câmara se disponibilizou a votar
não chegou até a mim nenhum pedido em relação à retirada de funcionário A ou B. Isso não chegou até a mim. É bom você falar isso porque é o que eles alegam, né? Inclusive em praça pública sobre isso. Então é bom você falar isso, que realmente ele, no caso, está desmentindo alguns vereadores. Mas vamos aguardar esse episódio aí, que com certeza alguém ainda vai pronunciar sobre isso. Outra coisa, Edu, que está questionando muito, eu tenho cobrado, e é uma coisa que realmente tem que ser esclarecido para a população, que tem acontecido muito isso no seu governo, é questão de desvio, roubo de dinheiro, incêndio, enfim. Né? E o último agora é no que diz respeito à ação social, que já passaram muito tempo para resolver um caso isolado, e até hoje não resolveu nada, alegando que isso poderia ter mais gente envolvida, inclusive da prefeitura. Qual que é o seu ponto de vista sobre isso? Bom, primeiro que o único fato em relação ao nosso governo que aconteceu é um fato isolado de uma servidora efetiva e que as medidas necessárias foram tomadas. Não existe nenhum outro fato dentro da administração pública que tenha chegado ao meu conhecimento em relação ao desvio. Em relação à servidora efetiva da Secretaria de Ação Social, aconteceu o fato, ela já foi ouvida pela administração, porque nós temos uma regra a ser seguida, o direito à ampla defesa e o contraditório. Ela assumiu o erro, ela afirmou em depoimento a nossa equipe de administração pública que ela agiu de forma isolada, que foi uma atitude dela, e a gente finaliza esse processo ainda no mês de dezembro e vai ser encaminhado ao Ministério Público para tomar as devidas providências. Algumas pessoas têm acompanhado, né, a transparência da prefeitura, e muitos estão questionando alguns valores que acham valor alto, e eu gostaria que você falasse rapidamente sobre isso. Tipo, faixa de pedestre, um montante aí de mais de 1 milhão, meio fio, 2 milhões, sobre a questão também de palcos, né, dos aluguéis de palco, perante toda essa crise. Qual é a sua avaliação sobre isso? Você já tinha me falado sobre isso, agora já tem inclusive os dados em papel, vou encaminhar para você dar uma analisada, onde você falou que desconhece esses valores. Rômulo, é muito importante a gente falar sobre isso, porque muitas das vezes a pessoa não tem o conhecimento ampliado da informação, e ele pega uma informação e aí não entende o que está acontecendo, e aí às vezes ele reproduz aquela informação como se fosse verdade. Vou te dar um exemplo. Obra do Trevo da Colina, está empenhado o valor de R$965 mil. Se você entrar lá no site, transparência, R$965 também. Para o Trevo da Colina. Foi gasto então? Não foi gasto, gente. Aquilo é o valor empenhado. Qualquer licitação que eu abrir, eu tenho que ter um recurso empenhado para aquela licitação. O que foi gasto lá até agora é em torno de R$60 mil. Então, quer dizer, a obra nem iniciou. A obra é uma obra muito maior do que aquilo. Só que para mim abrir uma licitação, eu tenho que empenhar o valor global. Então, quando você vê no portal Transparência o valor global, não quer dizer que aquele serviço foi executado. Então, é importante as pessoas, quando tiverem essa dúvida, é direito do cidadão. O cidadão tem esse direito. A gente tem que parar de achar que quando o cidadão pede um documento, ele está perseguindo alguém. Não, ele quer saber onde o dinheiro público está sendo investido. Então, ele deve fazer uma solicitação. Solicita informações sobre a tal medição e valor pago. A gente entrega para ele medição e valor pago. Com essa medição e valor pago, ele vai conferir lá. Peraí, esse serviço foi feito? Foi feito, ok. A quantidade está ok, está correta. Agora, se não tiver, ele tem que denunciar na própria administração pública, para que a gente entre com a ação, e também de forma administrativa, e também no Ministério Público, que é o órgão fiscalizador. As pessoas precisam ajudar a fiscalizar o município como um todo. Os vereadores têm essa obrigação, eles legislam em relação a isso, e a população tem esse direito. E nós devemos exercer esse direito, tem que fiscalizar sim todas as obras públicas. Aonde for acontecer uma obra pública aqui no município de Mariana, eu peço às pessoas que peçam o valor da obra, o que está lá no edital, quanto vai ser investido naquela obra, e fiscalize se está usando aquele serviço. A prefeitura tem seus fiscais, mas quanto mais gente acompanhando aquela obra, mais difícil nós teremos, porque o grande mal que existe na administração pública é na execução de obras. É sim a execução de obras, e é o que me preocupa. Então, quanto mais gente fiscalizando, melhor. Eu posso dizer aqui o seguinte, eu nunca vou afirmar que meu governo é 100% honesto ou transparente, mas posso afirmar que se eu souber de alguma coisa errada, eu vou tomar atitude. Se chegar até a mim que está tendo um desvio, ou que uma obra está sendo feita com material diferente, eu vou entrar e vou tomar uma atitude. Eu não tenho como tomar uma atitude sem saber. Se eu souber, eu vou agir rápido, porque nós não temos compromisso com o erro. Uma moradora, né, de São Gonçalo questiona sobre o problema de luz lá do Alto do Rosário, de invasão. Olha, isso não chegou até a mim de uma maneira que eu pudesse entender o que nós precisamos fazer para resolver. O que eu posso afirmar é que o poder público, com recursos
do BDMG finalizou uma licitação no valor de R$ 2 milhões para iluminação pública, para atender o município de uma forma geral. São várias as demandas do projeto. E a partir de fevereiro nós vamos iniciar essas obras. Por que fevereiro? A obra, como eu disse, a licitação já está finalizada. Esse ano foi o ano eleitoral, e aí, como é um recurso do BDMG, eu não posso iniciar. Janeiro é o período de chuva, então nós vamos iniciar essas obras em fevereiro. Então, tudo em relação à iluminação pública, eu sei que o dia não vai atender todas as demandas, mas nós vamos priorizar vários pontos, como o loteamento Laguinho, o bairro Liberdade, o bairro do Gogô, onde tiver um espaço público dependendo de uma iluminação, enquanto nós pudermos usar esse valor de R$ 2 milhões, nós queremos atender a nossa população. Uma moradora da rua Araguaia, no Catete, alega que teve uma obra que teve início em 2013 e parou. Você tem conhecimento disso? Seria como você olhar e dar um retorno para ela, por favor? Aí tem que me passar mais informações, né, que aí a gente vai entrar em contato com a nossa Secretaria de Obras para pedir um retorno e uma resposta a essa moradora que tem todo o direito de cobrar. E sobre essa questão da transporte? Alegam que ela não poderia fazer isso, que tinha que ter uma autorização da prefeitura, enfim, né? Parece que já foram demitidos 70 pessoas em Mariana. Fala rapidinho sobre isso, qual é a posição da prefeitura sobre esse fato e se tem como reverter essa situação. Bom, vamos lá. Não cabe à prefeitura intervir no sentido de dizer se vai ser o trocador ou se vai botar a bilhetagem eletrônica. Ontem, na reunião da Câmara, foi entendido entre os vereadores que a gente pudesse entrar com um projeto de lei onde obrigasse a concessionária do município ter a obrigação de ter o trocador. O que está acontecendo, e é a realidade, não sei se você lembra, o Calil, quando ficou um ano sem dar reajuste, o Brasil todo bateu palma, né? Pô, até que enfim alguém teve essa atitude. O município de Mariana tem 3 anos que não tem reajuste na tarifa. E entendo que o prestador de serviço tem aumentado esse seu custo. E nós temos que discutir um reajuste. Só que eu vou discutir junto com a Câmara, junto com o Conselho do Transporte, para a gente entender qual que é o reajuste justo nesse momento. Eu não vou tomar essa decisão sozinho. E aí, dentro disso, tentar explicar aos proprietários da empresa que, havendo reajuste, dentro do momento que nós vivemos, um valor que demonstre respeito com todos os envolvidos, mas que não pode, de forma alguma, num momento como esse, diminuir o número de profissionais. Nós temos que gerar emprego. E a empresa de transporte está aqui há vários anos e eu acho que ela vai ter que ter esse cuidado, sim, para ajudar na geração de emprego. E nós temos que sentar à mesa para que isso não aconteça. Você falou sobre a manchete do jornal, né, das entregas dos apartamentos adiadas mais uma vez, mas parece que deu uma notícia boa, porque na verdade é um prazo aí de 1 mês, né? Parece que essa entrega agora em janeiro passa isso para a população que até então estava esperando passar o Natal já no apartamento novo. É porque o que aconteceu é que realmente houve um comunicado da nossa equipe do Bom Solidária que os apartamentos seriam entregues até março. Mas os apartamentos, quando a gente fala até março, nós estamos falando também dos apartamentos do bairro Rosário, da Morada do Sol. Os apartamentos do bairro Cabanas vai ser entregue agora no mês de janeiro. A gente vai estar entregando, fizemos com mão de obra própria, se fosse fazer com uma empresa, para finalizar ia ficar em quase R$ 2 milhões, e com mão de obra própria nós estamos conseguindo finalizar 600, 700 mil reais. Nós vamos entregar todos os apartamentos em excelentes condições e com muito respeito à nossa população. Para finalizar, eu gostaria de falar sobre a Câmara, né? Teve a reunião da Câmara ontem, pelo qual não entendi, porque você fez uma prestação de conta na prefeitura e só foi um vereador, que inclusive é seu irmão. E parece que você teve que ir na Câmara ontem para fazer uma prestação. Eu entendo dessa forma. Eu não entendi por que, se os vereadores, se é que foram convidados, não teve interesse de ir lá na prefeitura. A menos que já estava agendado na Câmara e não vi motivo de ir lá na prefeitura. Pode ser também essa análise. Não vou discutir sobre o que aconteceu ontem, porque eu sou totalmente contrário. Eu acho que o prefeito não tem que ir na Câmara. Eu acho que tem assessor para isso e eu acho que a coisa tem que ser discutida na mesa. Além de você ter prestado conta, você teve, na verdade, fazer um discurso onde foi pego de surpresa, não sei, com o sindicato, com professores. Não acho que a situação foi correta da forma que foi feita, não. Respeito à Câmara, respeito ao prefeito e também nem quero entrar no mérito. Mas eu gostaria que você falasse sobre a questão de relacionamento. Foi um susto para todos quando ganhou-se o Leitão com a chapa mista, né? Muitos não entenderam naquele momento. Mas depois, sabendo até da ligação de tanta amizade que existe entre você e o Leitão, alguns já comentam que inclusive a chapa foi criada por você mesmo, até mesmo por ter Juliano na chapa e o Admar que sempre falou e pregou que votava no seu pedido, e os dois acabaram se formando na chapa do Leitão. Fale um pouco sobre isso, se teve ligação ou não, e como você avalia essa chapa mista
que vai começar agora em janeiro. Bom, em relação à prestação de contas da Prefeitura da população, nós convidamos todos os vereadores e a população de uma forma geral. Em relação à ida da Câmara, que tinha um requerimento do José Jarbas, eu disse aí que eu gostaria de ir lá para prestar conta aos vereadores. Eu também fui vereador, eu sei a importância daquele poder e aí eu acho que foi muito até importante. Questão de respeito. Em respeito, eu acho que foi muito importante. A oposição demonstrou que quer contribuir mais com o governo, quer participar das nossas reuniões. Eu vou passar a convidar a oposição para participar de algumas reuniões conosco para que ela possa contribuir. Então eu acho que foi importante. Cheguei lá, estava sindicato, estava professores. Entendi que era direito deles manifestar, eu nunca fugi dos meus compromissos. E trabalhar com a verdade tem facilitado muito para mim. Em relação à presidência da Câmara, é importante que toda a população saiba o seguinte: quando eu me reuni com os 11 da base, eu disse o seguinte: gente, nós somos 11, vamos decidir entre os 11 quem vai ser o presidente e depois a gente convida a oposição para participar? A minha base, os candidatos da minha base, os prefeitos, não. Nós queremos e achamos o justo é que a oposição participe do processo. É um processo do Legislativo. O Poder Executivo não deve interferir. E quando eles me disseram isso, eu falei, ok, eu estou junto com vocês. Mas então eu não vou interferir no processo. Não me peçam depois o que tiver perdido a eleição, que me cobrem que eu não interferi no processo, ok? Todos eles confirmaram que entendiam a minha posição e que gostariam que eu não intervisse. E eu não intervi. E algo que é muito interessante, Romo, você vivencia a política em Mariana muito mais tempo que eu. Me diga uma única vez que a eleição de presidente de Câmara foi decidir de véspera, como o vereador Leitão fez. Com certeza. Todas as eleições são decididas ao 48 segundo tempo na prorrogação. Eu nunca vi uma eleição dessa. Ele conseguiu decidir uma eleição antes do momento. E teu voto dos 14 vereadores. Porque acabou? Dos 15, né? Tem 15 contra o dele. Mas eu fiquei impressionado, eu nunca vi isso acontecer. E eu tinha certeza. Conversava com os vereadores e falei, gente, não preocupa não, tudo que é falado agora não adianta. A eleição vai decidir lá no dia, não vai ser agora. Só que o Leitão teve a habilidade necessária, conduziu bem conduzido, no tanto para perceber que não teve a minha interferência, foi que quem decidiu a eleição na realidade foi a oposição. Porque juntou-se da base do governo 5, mas quem fez a diferença foi os 4 da oposição. Os 5 só não venceriam, se não tivesse o acordo dos outros 4. E não houve a minha interferência, eu não conversei com a oposição, eu não pedi voto ao vereador Edson de Castro, ele conduziu o processo, ele venceu esse processo, foi legítimo, foi uma decisão do grupo que permitisse que os 15 decidissem. E eu volto a dizer, eu respeito demais aquela casa. Se a minha base decidiu daquela forma, eu estava junto com a minha base da forma que a base decidiu. Não foi minha a intervenção para que os 15 participassem, foi do próprio Legislativo. E o próprio Legislativo, os próprios candidatos do nosso grupo entenderam que era necessário que a oposição participasse. E a oposição participou e acabou a oposição definindo quem era o nosso presidente. No que eu disse, que era necessário que da nossa base tivessem 2 na mesa. Ficou 2 na base, o Juliano do PPS e o Edson de Castro do PPS. E a vereadora Daniela, que tem feito sim um trabalho diferenciado em relação à oposição, que é uma oposição que tem contribuído. Que não está sendo oposição por oposição. Ela reconhece que o Estado não repassa 25 milhões, que a situação do município é difícil e cobra onde que vê que realmente o poder público precisa melhorar. É essa a oposição que a gente precisa, que tenha consciência, que sabe o momento que a gente vive. Nunca se imaginou que o Estado não estaria repassando. O problema da crise dessa marca já passou. O problema nosso hoje se chama repassa o governo do Estado. 25 milhões de reais. Inacreditável o que está acontecendo. Mas é o que eu tenho para mim como minha responsabilidade, não vou reclamar. Agradeço a Deus por estar me dando força para conduzir e vamos superar mais esse grande problema que nós estamos enfrentando. Vamos solucionar e vamos manter nossas obrigações em dia. Para finalizar, porque o nosso tempo está curto, tem me questionado muito, né? Mesmo com política há 25 anos, me considero um articulador político. E o que mais comenta, é que daqui a 2 anos já começa o processo eleitoral para prefeito, que é de conhecimento, já tem inclusive alguns nomes já se oferecendo aí como candidato. Mas o que muitos comentam e me perguntam é sobre a sua posição. Se vai conseguir fazer o seu sucessor, a sua avaliação administrativa. Tenho ouvido muitos comentários que realmente todos gostam da sua pessoa, não tem quem reclama, mas questionam muito a questão do atendimento, né? Como aconteceu agora na educação, com o Chico do sindicato, a falta de comunicação que você já entendeu, já reconheceu, que é a falta de sentar e conversar. Percebemos ontem que o questionamento e cobrança única é de você sentar para conversar. E eu te pergunto, né, como é a avaliação da minha pessoa, já falei para muitos, você tem 2 anos, ou para sair com uma rejeição de 75%, ou para sair com uma aprovação de 75%. Eu te pergunto o seguinte, daqui para frente, você já tem uma avaliação sobre isso? Nós vamos ter mudança
da sua pessoa, da sua atitude, no que diz respeito a isso? É muito interessante a sua pergunta, porque primeiro eu analiso assim, repare as nossas secretarias. Você pega uma secretaria, num momento como esse, uma secretaria de saúde, mantivemos o investimento, não tínhamos a melhor receita e está fazendo um bom trabalho. A Secretaria de Educação, por mais que nós tenhamos que acertar essa comunicação, continua-se com o mesmo investimento que teve das melhores receitas e faz sim um bom trabalho. A Secretaria de Cultura e Turismo, na minha opinião, é uma secretaria que está fazendo um excelente trabalho. Estradas vicinais, qualquer lugar que você vai no município, você roda bem. A Secretaria de Esporte, saindo do ICMS número 700, hoje estamos entre os 10 melhores e começando a fazer excelentes trabalhos. A agricultura funcionando muito bem. Então, eu pego as secretarias e percebo que o nosso objetivo essencial está sendo bem conduzido. O que é o problema da administração hoje? É sim um problema que tem que ser resolvido. Primeiro, uma população que cobra de nós geração de emprego, e não existe. Os servidores que esperam de nós melhores condições para poder trabalhar e reajuste, a gente não conseguiu isso ainda. Mas tudo isso se envolve com recurso financeiro. Então eu preciso aumentar a receita. Eu tenho que ter caixa para poder fazer algo em favor da população de Mariana, para poder superar esses momentos difíceis que eu tenho enfrentado. E aí, Romulo, se eu superar esses momentos difíceis, eu sou um cara pé no chão, aí sim nós temos condições de fazer o nosso sucessor com tranquilidade. Mas tem que superar, eu tenho que botar e fazer o tratamento de água, de resgoto que eu tenho falado, vai ser um maior projeto. E Mariana não falava disso nem quando tinha com ela a receita. Isso tem que ser colocado em prática, eu disse que no primeiro trimestre de 2019 isso vai ser colocado em prática. E temos outros desafios, o problema da água que tem que ser solucionado, eu acredito, no SAAI. Então nós temos outros desafios. Superando esses desafios, eu tenho certeza que a população vai permitir sim que o nosso sucessor continue o trabalho. Porque nós estamos ajustando essa cidade. Quem pegar a partir de 2021 vai pegar a cidade ajustada e com muito recurso. É por isso que o interesse tem aumentado, porque todo mundo sabe, Mariana arrecadava 305 milhões, hoje arrecada 240, ajustou as contas, a Samarco vai voltar, a receita vai aumentar. Meu amigo, essa cidade vai voltar a bombar, não vai ser na minha mão, mas eu vou deixar ela organizada. Então eu preciso, antes de finalizar meu mandato, conseguir buscar recursos, uma sobra de recursos, para fazer os investimentos, para a população perceber que nós ajustamos as contas públicas e no momento que teve oportunidade, executamos bem as nossas obras. É o que a população espera de nós. Eu agradeço a sua atenção, espero ter outras oportunidades e com menos enrolação para o povo te ouvir no que diz respeito à sua administração. Aqui quem fala é Romulo Passos da TV, ponto final. Valeu, da próxima vez nós estaremos juntos mais rápido, Romulo.